E aí, você sabe o que é uma formulação de defensiva agrícola? O que é uma análise físico-química? Se você não sabe, passa lá no canal Tec Química. Tem vídeos sobre esses assuntos e outros assuntos relacionados ao mundo da química. Deixa o seu like, curta o canal e siga a gente no Instagram e no LinkedIn, para que você fique por dentro de todas as novidades. Caso você tenha alguma dúvida, você tenha algum assunto que você queira que seja tratado aqui no canal, também deixe lá nos comentários, vai ser muito importante para a gente compartilhar informação. E hoje eu vou falar sobre análises físico-químicas em defensivos agrícolas, especificamente nas formulações de suspensão concentrada. Vem comigo para você saber mais um pouquinho sobre esse assunto. No vídeo de hoje, a gente vai abordar assuntos relacionados a análises físico-químicas em suspensões concentradas de defensivo agrícola. Bom, mas o que a gente vai falar nesse vídeo de hoje? Eu vou trazer para vocês o conceito de análise físico-química, as normas e as portarias envolvidas nesse assunto. E o João Neto, ele vai falar para vocês sobre a determinação da faixa de especificação e as análises cromatográficas. Ele vai dar uma diquinha para vocês. Análises físico-químicas para suspensões concentradas. Bom, vamos falar hoje sobre quais são os testes realizados para as análises físico-químicas de uma suspensão concentrada. Mas antes de tudo, eu gostaria de te perguntar, você sabe o que é uma análise físico-química? Para que serve uma análise físico-química e quais são os melhores testes a serem realizados nesse tipo de formulação? Vou tirar essas dúvidas agora para você. Uma análise físico-química, ela tem a função de caracterizar o meu produto. Ou seja, é através de análise físico-química que eu vou determinar as características do meu produto, que eu vou comprovar que ele tem as características que eu necessito. Um exemplo. Você, quando vai descrever uma pessoa, ou você faz o quê? Você dá as características físicas dela, não é? Você fala a cor do cabelo, a cor da pele, o tamanho. Bom, a análise físico-química nada mais é do que isso. Ela tem a função de caracterizar, de identificar cada produto. Isso é análise físico-química. Mas quais são os melhores testes a serem feitos nessa análise? Como é que eu faço isso? Como é que eu sei quais são os melhores testes? Vamos lá que eu vou falar para você. Agora que você já sabe o que é uma análise físico-química, para que ela serve, o que você acha? Você acha que os testes são realizados pelas empresas de acordo com a ideia deles, de acordo com cada cabeça? Não, não. As formulações de defensivos agrícolas aqui no Brasil tem 3 órgãos que fiscalizam eles, que é o MAPA, o IBAMA e a Anvisa. Esses 3 órgãos, eles fiscalizam toda a cadeia de defensivo agrícola, desde a produção até a comercialização desses defensivos. E as análises realizadas nos defensivos são determinadas pela norma da ABNT 8510. Ela exige alguns testes, que no caso é a suspensibilidade, a granulometria via úmida e a espuma persistente. Mas tem um porém. No meu ponto de vista e da maioria das empresas, esses 3 testes não são suficientes para caracterizar um produto, uma formulação SC. Então, o que as empresas trazem? Elas trazem mais testes para poder garantir a eficiência desse produto. Lembrando que os testes citados aqui, eles são os mais comuns, habituais, mas algumas empresas adotam mais ou menos testes para garantir a qualidade dos seus produtos. E os testes mais comuns adotados são o pH, a densidade, o tamanho de partícula, a viscosidade, o aspecto, a cor e o teor. Como eu disse, a ABNT ela só exige os 3 testes anteriores. Mas por que as empresas costumam a fazer mais testes além? Porque elas garantem uma maior qualidade e uma maior eficiência dos seus produtos. E com isso, você tem um produto muito mais competitivo no mercado. Você ganha em competitividade de produto. Então, como a gente viu, alguns testes são controlados pela ABNT, são estipulados pela ABNT, e outros testes são adotados pela empresa. Aí você vai me perguntar, mas espera aí,
não tem ninguém que fiscaliza o teor então é só determinado pelas empresas. Não, não, não. O teor, ele é determinado pela portaria número 45 do mapa. Então, quem vai fiscalizar esse teor é o Ministério da Agricultura. E como é que ele fiscaliza? Eu trouxe uma tabela aqui para vocês que estipula isso. Que para as faixas menores que 500 gramas por litro, o teor ele varia em porcentagem. E para faixas maiores que 500 gramas por litro ou por gramas por quilo, ele varia por unidade. Por exemplo, para um produto que tem uma faixa de especificação de 600 gramas por quilo, ele vai variar de 575 até 625 gramas por litro ou gramas por quilo. As demais faixas, elas vão variar em porcentagem. Vai ser mais ou menos isso. Assim como esse teste de teor e os outros testes descritos, eles têm uma faixa de especificação, o que eu preciso dizer é que alguns são determinados por norma e outros são determinados pela própria empresa. E é isso que rege a qualidade dos produtos. O controle de qualidade, ele vai trabalhar sempre em cima dessa especificação fornecida. E ele vai ter que garantir que todos os testes estejam atendendo à especificação, para que eu possa distribuir no mercado um produto mais competitivo e com mais qualidade. Essa é a função do Departamento de Controle de Qualidade e dos testes físico-químicos. E aí? Aqui é o João Neto e eu vou continuar falando com vocês sobre especificações. O que é uma especificação? A especificação nada mais é do que a faixa ideal do meu resultado que eu quero obter de acordo com a análise que eu estou fazendo. Então, como que eu vou obter isso, né? Qual teste que eu vou fazer para eu descobrir qual que é essa faixa? Durante o desenvolvimento de formulação, é feito o estudo dessa formulação. Então, com esses dados, eu vou determinar a minha especificação. Essa faixa ela vai variar, por exemplo, um pH. Ele vai variar numa faixa que eu consigo manter estável o meu ingrediente ativo, por exemplo. E depois de ter sido feito esses testes e verificado se a formulação realmente ela é estável dentro dessa faixa, eu homologo essa especificação para que o controle de qualidade utilize ela no dia a dia. Nessa tabela, eu quis trazer a informação para vocês da especificação que é determinada pela ABNT 8510, que ela já determina para algumas análises, que seria a espuma, a suspensibilidade e a granulometria. E também mostrar que as empresas elas podem sim ser mais críticas do que a própria 8510. Não há problema. Ela determina o mínimo, mas você pode mudar a sua faixa para que ela seja mais crítica sempre e não menos crítica, correto? Então aqui o que eu quero demonstrar para vocês é que eu pude colocar algumas análises que podem ser semelhantes nas empresas, como por exemplo a suspensibilidade, que é comum que ela seja maior para produtos de suspensão concentrada, maior que 90%, sendo mais crítica do que 8510, e o tamanho de partícula, ele também é controlado com D90 menor que 9. Isso, na maioria das formulações, funciona muito bem. Então, agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre a especificação, como que ela é determinada, quais são os critérios que existem para que ela seja especificada, vamos passar agora para uma dica rápida de cromatografia. Para a análise cromatográfica, o pontapé inicial dela começa com a abertura da amostra. Então, a amostra de SC, né, da suspensão concentrada, ela tem uma peculiaridade. Às vezes ela não abre muito bem diretamente no solvente. Então o que você pode fazer? Pode acrescentar um pouquinho de água na mistura do seu solvente para que ele ajude a abrir essa amostra. Então geralmente se acrescenta de 10 a 30% de água para que isso facilite a abertura dessa amostra. Caso ainda você tenha dificuldade nessa abertura, pode-se adicionar previamente a água, fazer a dispersão do produto e depois adicionar o solvente. Com isso você já pode conseguir uma abertura bem melhor. Lembrando que nesse caso tem que tomar um pouco de cuidado com a mistura de solventes, porque pode ocorrer um aquecimento ou um resfriamento da solução. Então é preciso que ela estabilize para que você volume o balão e assim você continue sua análise.
Outro acessório que pode ser utilizado, que também ajuda bastante, são os agitadores tipo Vortex. Com aquela agitação mais forte, com a adição do solvente, da mistura aí, né, do seu diluente, você consegue abrir melhor a amostra, você consegue dispersar melhor a amostra. Então eles podem entrar aí como uma boa ajuda para a abertura dessa amostra. Um ponto que pode ser dificuldade, né, para o desenvolvimento dessa análise cromatográfica seria a grande versatilidade da formulação SC. Com ela eu posso ter vários tipos de ingredientes ativos com características diferentes misturados nela. E quando eu tenho essa mistura de, por exemplo, produtos que sejam mais polares e mais apolares, eu tenho grande diferença na hora de fazer uma separação com a coluna C18, por exemplo. Vou demonstrar aqui para vocês com esse cromatograma. Eu tenho aqui duas moléculas que saem muito rápidas e tenho duas moléculas que demoram um pouco mais. Então, ó, nos 5 primeiros minutos eu já tenho duas moléculas. Depois, lá em 25 minutos que eu concluo minha análise, com um saindo em 16 minutos aproximadamente e o outro aproximadamente 23. Ou seja, eu tenho um range ali de tempo muito demorado. Com isso é importante se atentar com cuidado na hora de fazer um gradiente, por exemplo, para que seja extraída essa amostra, né, seja separado. Um gradiente talvez menos brando pode ajudar você nessa separação. Ou então, se você estiver usando uma coluna C18, por exemplo, que é o mais comum, você utilizar colunas que têm diferenciais, né, que são modificadas para separar melhor compostos polares, que isso vai te ajudar também com os apolares e por aí vai. É interessante ter esse cuidado também na hora de você desenvolver, para que você não tenha um método muito extenso e acaba isso prejudicando você no dia a dia. Tá ok? É isso que eu queria demonstrar para vocês aí com essa dica. E é isso aí. Com o vídeo de hoje, a gente encerra. Ah, que triste. As etapas de formulação concentrada. O que a gente abordou nesses vídeos sobre formulação concentrada? A gente falou sobre o desenvolvimento da formulação, falamos sobre os processos e agora encerramos com os tipos de análise da formulação concentrada. Fica triste não, gente. Vai ter mais. Isso aí é só o drama dela. A gente vai fazer agora uma série de vídeos falando sobre análises físico-químicas. Então todas essas análises que foram citadas nesse vídeo, a gente vai explicar detalhadamente o que é cada uma. Então caso você não tenha entendido, não se preocupe e acompanhe a gente aqui no canal. É isso aí, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário, que é muito importante pra gente saber o que vocês estão achando. E caso perdeu algum vídeo, pode voltar e assistir de novo para que você tenha compreensão completa do que a gente vem trazendo para vocês. Química, tecnologia e informação. E até o próximo. Tchau!